Bom dia, Aline do canal Burgonha-se, canal que fala de vinho, turismo e gastronomia. E no vídeo vou falar um pouquinho mais dos vinhos brancos. Muitas vezes, quando eu dou assessoria aqui na Borgonha, as pessoas vêm pelo tinto e elas não sabem que a produção da Borgonha, a maior parte é de vinho branco. 60% então da produção da Borgonha em vinho é de vinho branco. Eu falei isso em alguns vídeos anteriores que vocês podem pegar lá, quando eu ensinei a classificar os rótulos dos vinhos da Borgonha, Então, quando os meus clientes vêm aqui para ter assessoria, eu gosto muito então de falar do vinho branco, porque ele realmente é o diferencial dos vinhos do resto do mundo, Mas por quê? Essa é a pergunta que vem sempre, mas então, por que o vinho da Borgonha ele é tão diferente? Justamente, o que vai deixar o vinho da Borgonha então tão único, já que vai começar no processo de produção. Porque eu vou fazer dois tipos de fermentação. A fermentação tradicional alcoólica, que é a transformação então do açúcar em álcool. Mas por ser um vinho seco, para eu não fazer a colheita tardia, justamente eu vou fazer o que nós chamamos de segunda fermentação ou fermentação malolática, que vai ser essa segunda fermentação que vai ser responsável para tirar aquela acidez desagradável, porque a gente não pode ter medo da acidez do vinho. Mas a acidez desagradável, ela vai ser responsável para tirar e deixar ele então redondinho, A fermentação malolática nada mais é do que a transformação do ácido málico, que é muito mais forte, em ácido lático, que é o ácido mais fraco, permitindo então a melhor conservação e arredondar o vinho. Ela vai ser responsável então para arredondar o vinho, lembrando que, por que nós falamos que os vinhos da Borgonha são secos? Na regulamentação, para ser considerado um vinho seco, eu tenho que ter menos de 3 gramas de açúcar por litro. Então, isso para o vinho tranquilo, ou seja, para aqueles que não têm bolha, E é isso, então, a malolática, justamente, ela só vai ser bem sucedida se o meu vinho não tiver o açúcar residual. Ou seja, se todo o açúcar da fermentação alcoólica foi transformado, então, em álcool. Então, aí sim eu vou ter uma malolática bem sucedida, que vai servir então para conservar melhor o vinho, para estabilizar melhor e deixar ele mais arredondado. E aí chega aqui, tem muitos brasileiros que falam, realmente ele é interessante, eles são únicos, mas ele ainda assim é mais ácido. É lógico que na juventude ele vai ser mais ácido e à medida com que ele vai amadurecendo, envelhecendo, então ele vai ficar muito mais agradável no paladar. A acidez, ela vai ser presente, mas vai ser a boa acidez. Quando nós degustamos o vinho da Borgonha, os vinhos brancos, a gente não tem que ter medo da acidez. Ela é importante, é ela que vai deixar o vinho envelhecer bem, que vai estabilizar. Eu falo que o paladar ele vai evoluindo, Assim como, por exemplo, quando nós somos mais jovens, crianças, a gente adora aquele chocolate ao leite, cheio de açúcar, enfim. E à medida com que o paladar vai evoluindo, eu prefiro um chocolate amargo, com 70% de cacau ou um pouco mais. E vai ser a mesma coisa para o vinho, a gente não tem que ter medo da acidez. A acidez ela é importante. O que vai diferenciar então a qualidade do vinho é a boa acidez, daquela acidez que é desagradável no paladar. Por exemplo, as frutas cítricas. Quando nós gostamos de fruta cítrica, nós procuramos essa acidez, nós procuramos esse cítrico, mas nós procuramos então a boa acidez. E é isso então que vai acontecer nos vinhos da Borgonha e deixar eles tão únicos, porque são brancos que eu posso deixar envelhecer, são brancos que eu posso guardar e são brancos ainda que eu posso acompanhar uma refeição, um vinho, um queijo. E tudo isso então porque ele é seco. Ele tem menos de 3 gramas de açúcar por litro. O Brasil ainda eu sei que toma-se muito vinho tinto, mas o vinho branco daqui, para o nosso clima, ele é bem interessante. Então é por isso que quando eu dou assessoria para brasileiros, é exatamente esse meu papel, mostrar a região, mostrar as riquezas da região, eu falo, você tem que degustar os vinhos brancos da região. Aí tem os que são apaixonados, tem aqueles que descobrem, mas realmente os vinhos brancos da Borgonha, eles são únicos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, me dá um like, já se inscreva no meu canal para mais novidades. À très bientôt!